E hoje o tema vai ser político, sobre essa situação toda que está acontecendo no mundo. Eleições americanas com a possibilidade de Trump voltar à Casa Branca, os democratas se opondo a ele, querendo a manutenção do poder. Hoje as Olimpíadas deram seu início e eu vou tentar aqui juntar Trump, Olimpíadas e soberania nacional para que nós possamos fazer uma leitura da realidade atual, tendo em vista a liberdade individual, tendo em vista a dignidade humana, que são pontos cruciais da nossa defesa aqui. A modernidade se caracteriza por uma mentalidade totalitária de violação da consciência individual e, consequentemente, da privacidade dos seres humanos. Qual é o projeto de poder mais forte hoje no mundo? É o governo mundial, é a agenda globalista, aí com o objetivo de implementar esse projeto a partir de 2030, com a Agenda 2030. Em resumo, a gente tem grandes bilionários, conglomerados internacionais de muito poder econômico, associados a figuras políticas, buscando juntar o dinheiro dessa burguesia rica com o poder militar e político de chefes de Estado contra a liberdade individual, contra o poder local. E quem é que oferece uma resistência a esse poder, esse conglomerado internacional caracterizado pelo globalismo, são as soberanias nacionais, é a moral tradicional e são os países, né, as soberanias nacionais, as pessoas que querem ainda sustentar essas soberanias, ou seja, que o Estado esteja a serviço da sua população protegida e dos indivíduos que a compõem, ou seja, é a liberdade individual desses indivíduos que compõem essas nações e que essas nações oferecem ainda um cinturão de proteção dessa dignidade individual, dessa liberdade individual. Então, Trump, com suas falhas, com seus defeitos, com suas peculiaridades, ele oferece uma resistência a esse governo mundial porque ele quer recuperar os princípios da sociedade americana. E a gente tem o grupo Bilderberg, grandes oligopólios bancários como a família Rothschild, a família Rockefeller, que querem implementar essa autocracia de um governante mundial que seria o grande profeta, o grande salvador da humanidade, mas não no sentido espiritual, no sentido de que ele seria a solução para uma certa pax mundial, que não necessariamente é pacífica em termos de calmaria e tranquilidade, mas é simplesmente uma espécie de conformação, ou seja, de falsa paz, com violência embutida, com violência por debaixo dos panos, em que as pessoas seriam sugadas ali, a massa ignorante teria seu sangue e suor sugado para proteger esses privilégios desses governantes. Qual é a ligação que a gente faz disso? Entre Trump, abertura das Olimpíadas e soberania nacional. É que, primeiro, a soberania nacional, ela surge a partir de uma combinação entre uma sociedade que cuida da sua terra, que cuida do seu espaço vital, ou seja, naquela determinada área, existiram pessoas que, com base em princípios morais como verdade, justiça, bondade, liberdade e dignidade, elas firmaram um pacto espontâneo ali. Havia, de fato, uma necessidade de que, delegando cada um indivíduo o poder a um líder, essas pessoas pudessem trabalhar, comer, constituir famílias, desenvolver trabalhos, ganhar dinheiro de maneira honesta.
eu não vou entrar aqui na origem do Estado moderno. O Estado moderno, ele corrompe essa constituição natural das nações, baseada nesses elementos que eu disse aqui. O respeito à propriedade privada também está ali. A liberdade, propriedade e, claro, o respeito à vida. Esse é o tripé que resume todos aqueles princípios que eu disse agora. Então, esse tripé, liberdade, propriedade e vida, em que a vida humana começa na sua concepção espiritual no ventre materno, esses princípios, eles se desenvolveram melhor no período anterior à modernidade, em que os poderes garantiam esses princípios, protegendo liberdade, propriedade e vida, e aí ele protegia, por consequência, as constituições medievais, aqueles reis ali que eram mais uns representantes que propriamente governantes. Então, a combinação ali dos poderes dos líderes da Idade Média fazia com que esses princípios fossem respeitados e a dignidade humana, em última instância, fosse garantida. E as pessoas pudessem viver de uma maneira saudável em relação à sua consciência e à sua integridade. O Estado moderno, ele viola, de certa maneira, esses princípios, mas ainda mantém ali a dignidade humana e a liberdade num nível saudável, mesmo com todos os problemas. O Estado moderno surge no século XVI, não é o objetivo desse vídeo aqui. Vem a Revolução Francesa, ao invés de trazer liberdade, fraternidade e igualdade, traz mais violência, traz mais totalitarismo, ou seja, há mais concentração do poder nas mãos do Estado. Então, o Estado, ele começa a ser mais agressivo. Em paralelo, você tinha a Inglaterra, você tinha países latinos em que o Estado respeitava mais esses princípios. E, de certa forma, a Revolução Francesa foi um embrião para esse governo global, em que uma elite, destruindo as soberanias nacionais, usa os poderes dos estados, ou seja, a elite política que governa esses estados, e que não tem apreço por essas liberdades e pela tradição cristã, roubam o poder militar para construir esse governo mundial, que é o que está acontecendo hoje. O Instituto Bilderberg, a família Rothschild, Rockefeller, algumas pessoas ali envolvidas em atividades de ONGs, o Planned Parenthood nos Estados Unidos, que é uma sociedade abortista, pessoas que querem corromper a moral tradicional, baseada na filosofia grega, no direito natural e na tradição romana, né, em termos de, não necessariamente de direito, mas no sentido de que ali há uma lei que garante essa liberdade, né, mas também existe no direito romano essa garantia da liberdade por outras formas, que não há lei codificada. Enfim, essa tradição moral, que garante a liberdade individual e garante a autonomia dos povos, ela vem sendo usada pelos governantes, ela vem sendo atacada por esses governantes que governam esses estados, essas nações, ou seja, eles usam o poderio militar dos estados nacionais desses países contra o próprio país que governam e contra a sua população. Esse é o projeto globalista, esse é o projeto de governo mundial. Quem é que pode resistir a isso? É quem, mesmo sabendo que o Estado moderno, do jeito que é hoje, ele é imperfeito, mas ele ainda é uma cortina, é uma blindagem contra esse governo tirano mundial, que ninguém sabe em qual sede aconteceria, se em Bruxelas, na sede da União Europeia, ou mesmo em um país ali que serve a eles na sua estrutura de poder. A exemplo da França, que é justamente o país onde está acontecendo as Olimpíadas. Então, as Olimpíadas hoje trouxe simbolicamente um ataque a essa tradição ocidental, que é a tradição humana como um todo, que é a tradição moral, baseada em valores eternos, baseado no senso de justiça eterna e no respeito à vida, que são os pilares da liberdade política.
o símbolo dessa grande tragédia foi a blasfêmia que aconteceu hoje, quando eles representaram Nosso Senhor, colocaram lá um transexual e colocaram pessoas do movimento LGBT ali fazendo algazarra, uma algazarra estética em cima da Santa Ceia. Aqui não diz respeito à sexualidade das pessoas. Por quê? Porque o cristianismo ele protege as minorias. O cristão ele defende o direito dos homossexuais. E aqui não é só homossexual. Os homossexuais tem muitos, eu ouso dizer a maioria, contra esse tipo de blasfêmia que foi praticada na mesa da Santa Ceia, com referência à mesa da Santa Ceia, que essas pessoas ligadas ao movimento LGBT da França, plantadas pela elite globalista, fizeram lá hoje na abertura dos Jogos Olímpicos de Paris, 2024. Porque a sexualidade ela é um direito individual de qualquer pessoa humana. E a igreja sempre protegeu e estimulou não a homossexualidade, óbvio, porque ela educa a gente a ter uma vida sexual de acordo com o que o cristianismo pede, de maneira mais consciente, ali, de maneira mais elevada, mas defendeu os direitos políticos dos homossexuais e, inclusive, a liberdade de eles poderem ser homossexuais na intimidade. Ou seja, a própria prática da homossexualidade, apesar de ser pecado, ela é um direito civil legítimo que a igreja protege dessas pessoas. Então aqui é engraçado porque o heterossexual também incorre em pecado quando pratica a fornicação. Então a fornicação heterossexual é igualmente pecado à prática homossexual. Então o heterossexual também comete pecados sexuais. A questão é que, porque na heterossexualidade você une afeto e procriação, em um ato perfeito, é permitido dentro do matrimônio você praticar o sexo por prazer e por procriação. É pelas duas vias. Por esses dois aspectos que a gente vive a sexualidade. Mas, independentemente dessa questão teológica, a igreja sempre protegeu os direitos dos homossexuais. O que aconteceu lá não foi a questão de sexualidade lá na Santa Ceia. Não era sobre a sexualidade de quem estava participando. É as pessoas colocarem Nosso Senhor como um símbolo, querer insinuar que Nosso Senhor fosse um transexual. Porque a transexualidade não é sobre a sexualidade, é você mudar a sua natureza sexual. Então, é como se quisessem dizer que a natureza de Cristo não valia nada. Que Cristo não era quem ele era. Cristo que foi casto, porque era Deus e porque veio salvar a humanidade na sua pureza. Então era como se Cristo fosse impuro. Era o que esse pessoal estava dizendo ao fazer essa blasfêmia na mesa da Santa Ceia, representada hoje nos Jogos Olímpicos de Paris. E quem é Trump nessa história? Trump, ele é um cara imperfeito, mas como todos os heróis são imperfeitos e surgem da própria elite para reordenar o seu povo e limpar os erros mais grotescos que essa elite pratica, ou seja, corrigir essa elite. Corrigir não com a violência que essa mesma elite globalista pratica, mas com o poder democrático que o povo delegou. E Trump, ele mostrou que no seu governo, desde o primeiro mandato, que ele defendeu a vida, foi o presidente mais pró-vida da história dos Estados Unidos, defendeu a liberdade econômica interna para os Estados Unidos, ali defendeu o livre mercado para que as pessoas pudessem trabalhar pacificamente, defendendo, consequentemente, a propriedade privada dessas pessoas, ou seja, propriedade, vida, e defendeu a liberdade de expressão e a liberdade de consciência e a liberdade política que caracterizam a liberdade individual. Então, Trump, ele foi atacado porque ele é um elemento estranho no poder mundial hoje, porque ele é, com todas as suas imperfeições humanas, alguém que tem a verdade essencial, baseada nessa moral, nessa liberdade, nessa propriedade, nessa vida que caracterizam o direito político em toda a humanidade e caracterizam
o povo livre no mundo. Então, o ataque a Trump foi um ataque a um modelo de sociedade saudável. Não foi um ataque à pessoa de Trump. Foi um ataque à liberdade, foi um ataque à soberania nacional. Porque os estados nacionais modernos, por mais que tenham nascido de maneira muito imperfeita, eu diria até criminosa, eles são hoje uma contingência. Eles são um mal menor na guerra contra o autoritarismo no mundo. Essa guerra que, por nossa parte, ela deve ser pacífica, ordeira e democrática, e deve abraçar todas as minorias, porque é só na sociedade livre que garanta a tradição moral, que garanta a liberdade do povo, é que essas minorias terão poder de falar e defender a sua dignidade. Porque o que é mais importante aqui não é sobre o que você faz na sua intimidade, é o seu direito de viver essa intimidade e de se manifestar publicamente, de ser quem você é no âmbito privado e público. Isso é liberdade civil, isso são direitos civis. E os Estados nacionais protegem esses direitos civis. O que não pode é um grupo querer, pequeno, seja um grupo ali econômico, poderoso, seja um grupo de pessoas que tenham uma mentalidade, vamos dizer assim, amoral ou imoral, querer impor essa mentalidade contra a maioria usando o poder do Estado, que é o que acontece. Grupos progressistas manipulados ali, que servem como massa de manobra para essa elite globalista concentrar poder no Estado e em torno dela. E depois destruir o Estado para criar esse governo mundial. E uma grande elite no planeta se valendo do trabalho, do sangue, do suor da grande maioria, que ali vai receber migalhas, a exemplo da renda do Bolsa Família Mundial, que eles querem criar só para calar a boca, fechando negócios de pequenos e médios empresários, inclusive. A renda mundial, né, a renda básica mundial, é justamente o cala-boca contra as pessoas, para destruir, inclusive, pequenos e médios empreendedores e concentrar poder econômico e político em torno dessa elite. Trump é essa resistência. Eu vi até especialista aqui dizer que Trump era o anticristo, quando ele fez uma análise apenas mais aparente do que concreta, porque para você ser um anticristo, você tem que defender uma falsa paz, não a paz verdadeira, que exige que inclusive as pessoas lutem por essa paz. A paz verdadeira, ela de certa maneira, depende de uma guerra dos justos. E esse cara, quando foi dizer que Trump poderia ser o anticristo e defender a falsa paz, ele não fez uma análise de conteúdo dessa paz, do conteúdo das ações de Trump. Ele fez uma análise apenas de uma certa coincidência temporal de que o anticristo poderia acontecer antes da Agenda 2030, e se Trump ganhar, ele seria o anticristo, ou seja, um puro silogismo barato, superficial da parte daquele Daniel lá. Enfim, é isso. Deus abençoe. Vamos dar sequência aqui aos temas.